Eu contrataria esse jogador ao invés do Pogba. É isso aí, rapaziada. A galera da Placar soltou a voz e falaram que tem jogador livre no mercado que seria mais interessante do que pagar milhões no Pogba. Fica até o final aí para saber quem foi que falou isso. E também tem o caso do Rodrigo Garro, rapaziada. O acidente, infelizmente, aquela fatalidade lá que aconteceu com ele. E eles vão falar sobre esse assunto. É muito importante, né? Porque o Rodrigo Garro, uma das peças mais importantes do Corinthians em 2024, tende a ser o principal ou um dos principais jogadores do Corinthians agora em 2025. Então, vamos ver o que a galera da Placar tá falando sobre Rodrigo Garro e qual jogador seria que eles contratariam no lugar do Pogba. Bora lá. Porque nós estamos com um convidado hoje no programa, na linha, para falar de um outro caso. A gente daqui a pouco retoma o caso do Cruzeiro, toda a história do Cruzeiro, a história das contratações e tudo mais. Mas nós vamos falar agora sobre o caso do Garro, do Garro do Corinthians, que no último final de semana passou por um acidente, se envolveu num acidente na Argentina. O acidente teve uma morte de um rapaz que estava de motocicleta. E nós estamos em contato com o Dr. Leonardo Sica, que é advogado e que acabou de ser eleito presidente da OAB no Brasil, a Ordem dos Advogados do Brasil, e está prestes aí a tomar posse e tudo mais. E a gente resolveu, o nosso querido Micheletti resolveu chamar o doutor Leonardo para a gente falar um pouco sobre essa situação. Doutor Leonardo, bom dia para o senhor, tudo bem? Parabéns pela eleição, hein? Que coisa, presidente. Não é toda hora que a gente tem presidente de alguma coisa falando aqui, viu? Tudo bem, doutor? Imagina, bom dia, muito obrigado, eu fico feliz pelo cumprimento e tomando posse, hoje começa o mandato, então é a primeira vez que eu falo nessa condição em público é aqui com vocês, então eu vou guardar essa participação aqui com muito carinho, eu agradeço o amigo Rogério aí pela lembrança, e vou tentar aqui ajudar, né, o pessoal do esporte, né, o pessoal que eu sigo como fã, com o tema jurídico. Muito bem. Nós estamos com o áudio aí, gente? Tá saindo o áudio aí direitinho para vocês. Nós estamos sem o áudio aqui. Não, tá tudo bem, doutor. Todo mundo ouviu o senhor, menos a gente aqui, mas não tem problema. A gente vai acertar aqui o áudio direitinho. Agora sim, vamos lá, contando. Doutor, fala alguma coisa, qualquer coisa. Diga, por exemplo, o time que o senhor torce. Bom dia, eu sou palmeirense. Agora sim, agora estamos ouvindo perfeitamente. Palmeirense também deve estar ansioso para ver contratações do seu time, mas isso daqui a pouco a gente fala com o senhor. Doutor Leonardo, caso do Garro, a gente estava. Tá todo mundo acompanhando muito de perto, é claro. Tem a tragédia que é a morte de uma pessoa, evidentemente, mas tem algumas diferenças na questão legal, no tratamento para esse tipo de episódio, nesse tipo de acidente, na Argentina e aqui no Brasil. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, porque o Garro ele acabou não sendo detido, não foi preso, havia traços de alguma quantidade de álcool, né, no exame que ele fez. Qual a diferença da Argentina para o Brasil nesse caso, doutor Leonardo? Vamos lá, boa oportunidade para a gente falar sobre um tema que é importante, né, que é direção alcoolizada. Do que eu vejo, veja bem, não conheço o caso do Garro além das notícias, então tenho as notícias, posso me guiar por isso e não sou especialista, longe disso, na legislação argentina. Né, qual é a grande diferença? Né? Ele foi indiciado lá por homicídio culposo. Né? Basicamente, há crimes culposos e dolosos. Culposo é o crime que é cometido por negligência, imperícia, imprudência. Ou seja, eu não quis praticar aquele crime, mas eu acabo praticando. No caso de trânsito, né, a gente fala de crime por negligência. Né, o motorista que negligencia algum dever de cuidado, eu tenho deveres de cuidado para dirigir. Eu cometo um crime culposo por negligência. Quando atropelo alguém porque atravessei um sinal vermelho, quando atropelo alguém na faixa de pedestre, eu violei um dever de cuidado, eu fui negligente, então pratiquei um homicídio culposo. Então a gente tem crimes culposos e dolosos. O crime doloso é o crime com intenção. Eu quis matar, eu quis ofender, eu quis agredir. No Brasil, a distinção é basicamente essa, crimes dolosos e culposos. O que acontece de uns anos para cá, de muitos anos para cá no Brasil, né? Em crimes de trânsito para pessoas sob influência de álcool? Criou-se nos tribunais, não na lei, criou-se nos tribunais a figura que é chamada de dolo eventual. Ou seja, é aquele crime de trânsito que é praticado por uma conduta negligente
mas o que os tribunais consideraram? Que ela é tão negligente, que ela é tão grave, que o resultado era tão previsível que as pessoas passaram a ser processadas por homicídio doloso. Basicamente, dirigiu embriagado, atropelou alguém, você está exposto no Brasil a um processo por lesão corporal, se você não matar, e homicídio doloso, se você matar, porque considera-se no Brasil que a direção embriagada, a direção sob influência de álcool, é um indício de dolo, de consciência. Ah, eu assumi o risco de matar aquela pessoa. Lá na Argentina, não sei se existe essa graduação, mas o que aconteceu com o Garro é que ele foi indiciado por homicídio culposo, ou seja, negligência. Ele foi negligente, com um dever de cuidado dele, que no caso, dirigir, não beber e dirigir, né? Então, é uma graduação mais leve. Para vocês entenderem, o homicídio culposo em direção de trânsito, a pena é de 5 a 8 anos. E o homicídio doloso, a pena é de 6 a 20 anos. Então a gente tem uma graduação de gravidade muito alta. No Brasil, né, a grande diferença que poderia haver é que alguém envolvido num acidente parecido desse que a gente está vendo aqui na tela, com essas informações básicas aqui, ela poderia ser presa por homicídio doloso e aí ser julgada no tribunal do júri, exposta a uma pena de até 20 anos. Muito bem. Quesada, Facincani e Luiz, alguma pergunta ao doutor Leonardo Sica? Porque o Garro acabou sendo liberado, já veio para o Brasil, ele pôde sair da Argentina, não é? Não chegou ainda, né? Mas está liberado. Está liberado para vir para o Brasil. E há também, segundo a própria defesa, algum atenuante, né, Luiz? Que é o fato de a vítima não estar dentro de capacete no momento do... É claro que isso em nenhum momento, não importa se o cara tivesse pelado, sem capacete, com o farol apagado, não importa, o problema é a questão do consumo de álcool, né, Luiz? Claro, é o problema principal, mas a minha pergunta, aliás, boa tarde, doutor, prazer tê-lo aqui, eu ia perguntar o quanto isso serve para a lei como um atenuante se for confirmado o fato de que o motorista estava sem capacete e com o farol desligado, porque é o que alega a defesa do Garro. O promotor lá diz que eles vão ainda investigar, pegar as imagens para confirmar isso, mas de alguma forma pensando numa pena, isso poderia ser um atenuante? Sim, vamos lembrar sempre para vocês, né, a partir daqui do Brasil, né, do que eu conheço do Brasil, seria quase indiferente, né, a eventual negligência da vítima. Eu falei de negligência do motorista, pode ter negligência da vítima, né? Ela só exclui a culpa, né, do motorista se ela ficar provado que ela foi causa exclusiva da morte. E aqui, claro que não. Claro que não. A pessoa está dirigindo sem capacete. Em tese, uma pessoa está dirigindo sem capacete, é atropelada por uma pessoa alcoolizada. A causa é o atropelamento, né? O capacete é uma circunstância, a gente fala. É algo que está ao redor. Então, seria indiferente. Teria que ser, numa hipótese, provado que a vítima agiu com uma negligência que deu causa exclusiva à culpa. Por exemplo, para o nosso ouvinte aqui ficar claro, uma pessoa que é atropelada porque numa rua escura, de noite, atravessa num lugar que não tem faixa, que não é cruzamento, num lugar totalmente imprevisível e acaba sendo atropelado. É possível, naquele caso concreto, falar, olha, gente, o motorista não tinha como ver a pessoa, estava escuro, ela estava fora da faixa, né? Ela atravessou num lugar que não era previsto para pedestre, então houve, digamos assim, uma culpa exclusiva da vítima, né? Então isso pode interferir, mas o não capacete é praticamente indiferente para o resultado do processo. Muito bem. Quesada, alguma pergunta, doutor? Não, eu fiquei na dúvida. O doutor Sica é parente do André Sica, que era do Palmeiras? Não, sou muito amigo do André, somos palmeirenses, tá. Mas não somos parentes. Ah, legal, doutor. Doutor, essa questão do álcool, né? Eu estava ontem falando com alguns amigos. Eu tomei uma taça de vinho, peguei meu carro, tô passando no farol verde, tô fazendo certo. Aí o outro que não bebeu, passa o farol vermelho, bate no meu carro e no acidente essa pessoa morre. Quem que é o culpado? O fato de eu ter bebido já me incrimina? É muito sendo que interessante. eu respeitei, ou seja, eu bêbado respeitei a lei do trânsito que ia passar pelo verde. E o outro que estava sóbrio passou o vermelho e acertou meu carro. E veio a óbito. É uma curiosidade porque, enfim, né? Como seria isso, doutor?
Não, Quezada, muito interessante, não é uma curiosidade sua, você elaborou aqui uma questão de prova de direito penal, de aula de direito penal, muito interessante, né? O problema de se presumir a culpa de quem bebeu é esse, né? Quando o direito trabalha com presunções, a gente pode causar injustiças, né? Você está ensaiando uma hipótese ou uma injustiça, né? Porque a gente fala aqui de dever de cuidado, então você tem 2 deveres de cuidado: dirigir sem beber e parar no sinal vermelho. São 2 deveres de cuidados e a gente tem que pesar no caso concreto, e é na balança do seu exemplo, né, qual que seria mais relevante para aquele acidente específico, né? Veja bem, se a pessoa bebeu pouco, estava dentro da velocidade permitida, estava com a carteira em ordem, atravessou no sinal verde, veio outra pessoa em alta velocidade, cruzou o sinal vermelho, né, na nossa hipótese aqui, né, Leandro, minha e sua, tudo indica que a culpa do acidente, quem deu causa ao acidente foi quem veio pelo sinal vermelho. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com essas presunções absolutas. Até porque a alcoolemia, né, no Brasil, né, a gente trabalha com o conceito de alcoolemia zero, tá certo, isso poupa a vida, isso melhora, né, a segurança das pessoas na rua, mas em termos de processo, né, ela tem que ser sempre ponderada de acordo com aquilo que causou, perturbou os sentidos concretos do motorista. Isso dá para ser medido, né? Existem outras circunstâncias que não só a bebida, né? Que são esses que você está falando. Bom, bebeu, dirigiu em velocidade, passou no sinal vermelho, bom, aí você tem um conjunto de coisas, né? Mas bebeu, estava parado no semáforo, esperando a sua vez, mas você não tem outros indícios que te indicam sua culpa. É muito boa questão. Muito bem. Facincani, só para a gente fechar com o doutor Leonardo. A minha dúvida com o doutor, uma ótima tarde para o senhor, em relação a estadia do Rodrigo Garro aqui no Brasil, se tem algum tipo de risco de uma extradição para a Argentina, para uma hipótese de um processo, uma condenação, acabar tendo uma evolução inesperada para o que a gente espera, né? Em relação ao que o atleta tem de expectativa, de poder se livrar dessa história bastante complicada. Então, no momento, ele precisa demonstrar obediência ao processo, né? Se ele estiver cumprindo as condições do processo, se ele estiver comparecendo nas audiências, não vai haver problema. Lá na frente, caso ele seja condenado e ele evite a justiça argentina, ele vai virar um foragido. Aí ele pode ser alvo de um objeto de extradição. Eu não imagino que isso aconteça, justamente por ser uma pessoa conhecida, por ser uma pessoa pública. Eu imagino que caso venha uma condenação lá na frente, ele deva voltar à Argentina para se apresentar à justiça da Argentina, porque agravaria demais a situação dele. Ele não atendeu o chamado da justiça argentina, ele ia ser condenado e foragido, né? Sendo só condenado, não é pouco, mas ele consegue cumprir as condições dele. Então, enquanto ele estiver vinculado ao processo, atendendo as intimações, comparecendo às audiências, foi chamado, vai para lá e comparece à audiência, ele não tem risco nenhum. Vida normal. Vinculado ao processo. Lá na frente, se ele for condenado e ficar foragido, ele poderá ser alvo de extradição, mas isso lá na frente. Por enquanto, não. Muito bem. Muito esclarecedora essa conversa. Doutor Leonardo, obrigado, viu, pela sua participação aqui. De novo, parabéns pela sua eleição como presidente da OAB São Paulo. Boa sorte para o seu Palmeiras neste ano. Péssima sorte, na verdade, porque o primeiro jogo do Palmeiras é contra a Portuguesa. É português. Exatamente, dia 15, no Allianz Parque. Então, eu espero que o Palmeiras perca e que a Portuguesa... Como é que é? Vamos pensar no empate. Não, empate não, eu espero que perca mesmo. Doutor Leonardo, muito obrigado, viu? Sucesso na sua gestão e a gente, sempre que tiver dúvidas aqui, a gente vai entrar em contato, tá bom? Estou à disposição, foi um prazer, um abraço para todos, bom programa. Muito obrigado. Presidente da OAB São Paulo, doutor Leonardo Sica, com esses esclarecimentos importantes. Sua pergunta foi ótima, Facincani. Se houver uma condenação, o Garro vai ter de enfrentar esse processo, ao longo dos próximos meses aí. Talvez seja chamado para ir para a Argentina uma vez ou outra e tal. E a gente sempre insiste, gente, não pode. Bebeu, não dirija, ponto, acabou.
acabou. Vite. Porque mesmo que a culpa não foi dele, o cara estava sem capacete, o cara estava sem farol, o cara atravessou o sinal vermelho, não sei se foi isso que aconteceu, mas você bebeu, você vira culpado. É isso. Então, não dirija. Ponto. É isso. Simples. A situação é complicada porque mesmo quem não tenha tido culpa, e a gente não sabe porque a investigação está sendo feita ainda, é algo marcante para qualquer pessoa, né? Todo mundo deve ter se envolvido aqui em acidente. Eu, graças a Deus, nunca provoquei um acidente que tenha causado nenhuma morte. Mas só o fato de a gente bater o carro, você já fica 2, 3 dias assim, né? Você imagine o que deve estar passando na cabeça do Garro, vida, né? pô, de ter se envolvido no acidente que matou uma pessoa. Agora, o Garro precisa de um acompanhamento psicológico. A psicóloga do Corinthians vai fazer um trabalho especial com ele. Já está sendo discutido dentro do Corinthians se ele não deve ficar fora das 4 primeiras rodadas do Campeonato Paulista, né? Para dar uma esmaecida nessa pressão aí, porque a pressão é muito grande em cima dele, né? E ele tem que se preparar, porque quando ele enfrentar um rival na casa do rival, ele, é chato falar isso, mas a gente tem que jogar aberto aqui, ele será chamado de assassino. Ele vai pisar na Arena do Palmeiras, alguém vai chamá-lo de assassino. Ele vai pisar no Morumbi, alguém vai chamá-lo de assassino. Ele vai à Vila Belmiro, alguém vai falar assassino. Então ele precisa de todo um preparo psicológico para suportar esse tipo de coisa. O Garro não será mais o mesmo Garro de antes. E eu não sei que tipo de impacto isso vai ter na hora em que ele entrar para jogar futebol. Porque o que esse cara fez no ano passado aí, né? Vamos ver como é que vai ser a cabeça do jogador. E nossa solidariedade à vítima, né? Claro. A família da vítima. Que no fim das contas uma coisa mais sofrimento muito, infinitamente maior da vítima e dos familiares. E essa frase é importante, não vamos recortar mal. Isso não estou dizendo que ele vai ser pior, tá? Não vai ser ele mesmo, será uma nova pessoa a partir de agora. Exatamente. Com todos os impactos. Isso não há pessoa que passe ileso ao um acidente desse tipo. Bom, o Kessara, aproveitando o que já falamos do Corinthians, o Corinthians contrata alguém? Estou esperando o Pogba falar sim. Mas parece que não, né? Não, mas não... O Pogba continua... Só tem conversinha lá fora, ninguém fez proposta para ele até agora também, né? Então, por incrível que possa parecer, proposta mesmo, só tem uma. Incrivelmente, esta é a do Corinthians. Para pagar em mais de 3 milhões, aí uma outra discussão, a gente pode discutir se vale a pena pagar todo esse dinheiro para um jogador que só vai poder voltar a jogar futebol em março, quando acaba essa punição imposta. Num setor aí, né? que não é prioridade do clube. A minha resposta é não. Eu não investiria 3 milhões no... 2 milhões por mês, né? Por mês. Eu traria 2 laterais e um zagueiro. E me prepararia para a saída do Yuri, que vai acontecer... Pode acontecer a qualquer instante, pode ser que aconteça ainda nessa janela. Não descartemos esse risco do Corinthians perder o... Posso levantar uma maluquice aqui? Claro. Que eu sei que o chat já vai me dar bordoadas. Bordoadas. Eu estou já me colocando nesse papel. Eu não acharia nenhuma loucura o Davi Luiz vir para o Corinthians. Davi Luiz, que é um cara no mercado, é um cara que tem liderança, que é respeitado, um cara que eu acho que teve uma passagem importante pelo Flamengo, ainda que os últimos anos não tenham sido dos melhores, mas eu acho que é um setor que o Corinthians precisa reforçar. Eu acho que é um jogador subestimado, foi alvo de muito deboche por muito tempo, na minha visão, injustamente, ainda que tenha feito uma partida horrorosa no 7-1, mas acho que isso não resume a carreira do jogador. E acho que é um cara de São Paulo, é um cara torcedor do Corinthians, não que isso seja relevante, porque, enfim, o Luan também era torcedor do Corinthians, né, Quesada? Mas, assim, é um cara que eu acho que poderia somar e que tá no mercado. Não custaria tanto quanto o Pogba e é um cara que eu não acharia nenhum absurdo. Ele tá de grátis, né? De grátis. Olha, salário, né? Entre salário, esses nomes que foram citados aqui há pouco, tem um pra mim que poderia fazer exatamente a função do qual, então, se o Corinthians busca alguém. Por um ano também, se for um contrato rápido, curto, o Fernandinho. O Fernandinho jogou muito bem com o Atlético Paranaense até se machucar. A saída dele foi um dos o Fernandinho, motivos do Atlético. O Fernandinho saiu do Atlético, o Atlético caiu. E o Atlético muito cai, porque o Fernandinho ficou um tempo afastado com uma lesão muscular. Mas o Facinho, o Corinthians não tem um mar de volantes? Então, mas aí tem uma coisa, Flavinho, não vai cair. Tá bom, o Corinthians tem um mar de volantes, mas ele quer o Pogba. O
Pogba joga na função. Então, eu quero o Pogba. Porque é o Pogba, porque é o Pogba. Tá bom, beleza. É pelo nome, pelo marketing. Mas se você tá buscando, vamos analisar, tirando sem o nome, tá analisando a posição do cara. Lógico que o Pogba é muito mais jogador que o Fernandinho e não dá pra citar. Agora, se eu tô querendo, a grosso modo, trazer um jogador pra essa posição, tem um que tá aqui no Brasil do lado, que vai custar menos da metade do preço se bobear. Por um ano ainda acho que entrega. Jogou muito bem com o Atlético Paranaense. Repito, esse ano o Atlético cai muito, porque o Fernandinho se machucou. A saída do Fernandinho derrubou o meio campo do Atlético. Ou seja, a qualidade técnica ainda tem. Ele pode jogar como titular, como alternativa. Enfim. O Corinthians tem. Mas olha aqui. Tá bom, então por que o Pogba seria legal? Não, mas o Pogba é outra história. Não, é outra história, mas é a que a gente tá falando. O cara que tá 2 anos parado, E vai o custar não sei Pogba, quantos milhões segundo por mês. o Luizinho ali também, Entendeu? e a maioria dos corintianos, não é um setor que o Corinthians precisa. Você concorda? Então, E a é gente isso que eu nunca tô ouviu do Fabinho Soldado, do Ramon, que eles queriam trazer esse jogador. Foi uma coisa que a gente já Pogba explicou, tá uma mais coisa da também mídia, muito tal, mais não na sei o que lá. fumaça do Quais são os que... volantes do Corinthians hoje, quem sabe? Mas conversaram e fizeram Alex proposta. Santana, Alex Santana, Ranielli, Martinez, Bidon, que é um primeiro volante e um segundo volante também. Maicon. O Maicon, que vai ficar mais um ano no Corinthians. Então, E acho o Rony, absurdo. que voltou, mas está Martinez. sendo repassado. Ó, Eu não traria o Fernandinho. Não traria respeito a opinião do Facinca, respeito a sua opinião também, Luiz, não traria o Davi Luiz. Acho que são 2 jogadores que, pela idade, pelo que eu vi recentemente deles... Acho que se não tivesse volante, seria o se Fernandinho é um bom... se não tiver... um bom Sim, jogador veja só, hoje, vamos pra qualquer time. compreender. É um bom nome no mercado para Sim. todos os times aí. Se vocês me perguntarem, você prefere o Fernandinho ou o Ranielli? Fernandinho. Mas você já tem o Ranielli. Você prefere o Fernandinho ou o Martinez? Obviamente que eu prefiro o Fernandinho. Então, Mas por essa isso. não é uma posição em que o Corinthians esteja carente. Agora, entre trazer Fernandinho e o Pogba, nós Mas estamos quando falando jogam de um jogador... Mas, Lelê, de um outro patamar. Mas, Lelê, mas quando jogam Martinez e o Ranielli, o Corinthians não fica sem volante? Não, é horrível, sim, né? sim, Esse sim, é o mas problema. eu acho que não é a prioridade. Mas é que eles isso que eu tô estão lá, dizendo. né? Em relação ao Davi Luiz, ô Luiz, se for realmente para trazer alguém do Flamengo, não dá para trazer nenhum dos 2 Léos, né? Nem o Pereira, nem o Ortiz. nem o E Ortiz. nem o Arrascaeta. Não, eu tô falando de zagueiro. Traz o Fabrício Bruno. Não, mas O Flamengo tem uma negociação. O Flamengo topa liberar o jogador. 7 milhões de euros. Vai atrás. Aí eu prefiro, porque, pô, o Fabrício Bruno é um baita de um zagueiro. É bom. Jogador de tese, que eu seleção sei que é- brasileira. Né? O Davi Luiz, gente. Não, a minha tese eu sei que é impopular e eu quis aqui Enfim, também levantar um debate Não, legal. mas vale. Mas eu acho que eu não queria ele para ser titular absoluto, contrato de 3 Então, anos, mas mas precisa eu trazer acho o que cara vão- para ser titular absoluto, né? Até porque esses caras não se sei. aposentaram. Então a gente tem que falar que eles estão no Eles mercado. estão Corinthians no tá com um mercado, monte de zagueiro que não E, sabe, e eu Kaká diria é que ruim. eu acho que a passagem Gustavo do Henrique Davi é Luiz mais pelo ou Flamengo menos. foi boa. Eu acho que eles não tinham que renovar mesmo, até porque eles têm 3 zagueiros melhores hoje, mas o Corinthians eu não sei se tem. Eu acho que não foi ruim. Pelo Flamengo não foi comprometedora. Não, foi campeão da Libertadores Ele como não foi titular. titular absoluto. Nos últimos anos não, mas na Libertadores de Chegou a ser 2022 no ele foi. 2022. Então, assim, é um cara bom de grupo, um cara que não causa polêmicas. Eu gostaria de tê-lo no elenco, mas eu já admiti aqui que eu sou voto vencido e eu respeito, Você obviamente. lançou essa coisa Lancei. e saiu correndo, é isso? Isso, joguei a bomba e saí correndo. Tá, muito bem. Eu não sei, talvez eu esteja também influenciado muito pelo que vi na Copa de 14. Puta, Mas na fala Copa dos de caras 14, mas assim, me Ele foi um dos dá- melhores jogadores do Brasil na Copa. No me dá 7x1 ele foi um asco, horror cara. como todos, mas Me na dá Copa um do asco, Mundo ele cara. foi inclusive um dos melhores zagueiros da Copa. Puta, se quando- você tirar o 7x1. É. É que não dá pra tirar o 7x1 porque Quando fala foi uma Fernandinho e tragédia. Luiz Gustavo, por exemplo, putz, eu já até perdi a vontade de almoçar, que eu ia almoçar com vocês, já nem vou. Não, é sério, putz, esses... Bom, enfim. Eu acho que o Corinthians tem que trazer, se for para trazer um zagueiro experiente, não pode trazer um cara muito velho, experiente, uma rodagem. Eu traria um cara mais novo para ter um valor de mercado. Tem que cavocar no mercado aí, tem um monte de gente aí no Tem. mercado. Tem. Fabrício Bruno mesmo. Ele não é nem um moleque, nem um super veterano. É um cara que tá com uma meia-idade ali. E ainda tem pelo menos três temporadas, já 4, em bom nível físico, entendeu? O problema é trazer o Davi Luiz, assim, você vai oferecer o que pro Davi Luiz? Um contrato de 2 anos?
Não, Pra acho mim que é muita precisa coisa, entendeu? Um contrato de um ano. Se ele não É. topar, paciência. É. Mas Agora, a gente tinha o não acho um Gil, né, jogador Luizão? acabado. A gente tinha o Gil, e pelo amor de Deus, Gil e Balbuena, sabe? Putz, sei lá. Enfim. É que assim, você vai Falou-se jogar um no jogo de Pablo. Libertadores com Kaká, Falou-se você tá no Pablo. seguro? Não, Kaká. nada Não, é pelo seguro. amor de Deus, Não, cara. mas- Pelo amor de Qual é a dupla do Corinthians hoje? É o Ramalho André e Gustavo. Ramalho e Gustavo Henrique. É uma André boa Ramalho e dupla. Gustavo. Mas assim, Ramalho. quem O garante que Corinthians eles não podia vão tentar estar fazer suspensos? a volta do Lucas Veríssimo. Se for possível. É um zagueiro que saiu de uma forma polêmica, numa questão de grana, de um acerto muito mal feito na Mas gestão foi com a anterior. outra direção, né? Foi contra a diretoria, não foi? Foi na troca do Ilho barra Augusto Melo, né? Foi aquele problema que o Augusto foi pegar a gaveta ali com o contrato dele, viu que tinha um acerto horroroso e o cara foi embora. Mas se tiver a chance de trazer, traz de volta. É bom jogador. Enfim, tem o Luiz Felipe, que foi oferecido, mas acabou, acho que está se transferindo para o Olympique Marseille, zagueiro brasileiro que jogou na Lazio, tá na Arábia, e, enfim, é bom jogador. Acho que é um bom jogador, poderia casar aí com a equipe do Corinthians. Enfim, tem várias opções no mercado, né? É só o Corinthians ser criativo para buscar. O Lucas Scarpione Moreno tá dizendo aqui que ele faria um contrato de duração do Paulista com o Rodrigo Caio. Se render bem, coloca até o fim do ano. Então, o problema o Caio é físico, não, o problema é Rodrigo físico. Caio não. Fisicamente, o Rodrigo Mas Caio não. é outro jogador experiente. Já foi dispensado. Rapaziada, e aí, o que vocês acharam? Caso do Rodrigo Garro, o presidente da OAB ali falou que ele pode ter problemas futuramente, né? Se caso ele for condenado na Argentina. O Quesada falou que ele não vai ser o mesmo jogador, não disse se vai melhorar ou se vai piorar, mas que o trauma vai ser grande, né? Isso aí eu concordo plenamente. Vamos dar força pro Rodrigo Garro, que o momento é ruim, os pêsames aí pra família da vítima, né? Não é um caso legal de se falar, mas torcer pro Rodrigo Garro não ter traumas, voltar a jogar futebol quando ele puder, quando ele se sentir à vontade, né, Fiel? É isso aí. E questão de contratação, vocês viram aí, né? Falaram que contratariam o Davi Luiz e o Fernandinho ao invés de gastar esse dinheiro todo no Pogba. E ao mesmo tempo o Quesada falou que só falta o Pogba aceitar. Que segundo o Quesada, a proposta já tá feita pro Pogba, basta ele aceitar. O que vocês acham? Vocês acham que é verdade isso aí, que não é? Ele falou também que não tem time da Europa com proposta na mesa para ele, né? Seria muito interessante ter um meia desse aí. Mas e aí, Fernandinho, Davi Luiz, o que vocês acham? Vocês acham que seria interessante? Na minha opinião, o Corinthians precisa muito de um zagueiro. É um setor que o Corinthians precisa urgentemente reforçar. Como eles falaram ali, não dá para jogar Libertadores com o Kaká, com o Félix Torres. Não dá para depender desses caras, tá? Não dá, nem pra reserva. É muito perigoso, tá? O time tá bom, o time tá redondinho, mas esses caras põem tudo a perder em questão de segundos. Beleza, rapaziada? Eu quero saber a opinião de vocês. Comenta aí. Se inscreve no canal pra dar uma força pra nós, Fiel, beleza? E é isso, deixa o like no vídeo e é nóis. Valeu, vai Corinthians!